Olá, Mia! Olá, Pedro! Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Com grandes notícias. Com grandes notícias. Olha, primeiro não é uma notícia, é uma constatação. O nosso podcast tem um nome bem fixe. É? Sim, porque ao fim deste tempo todo, não é? Nós já estamos este mês a celebrar o 4º aniversário do podcast. Pois é, novembro. Em novembro. O nome do podcast continua a fazer todo sentido, porque eu sinto que é isso que nós estamos aqui a procurar fazer um com o outro e também com quem nos ouve. Claro. Em todos os episódios, E a já viste inspirar a quantidade de podcast que há agora comparado com há 4 anos. Sim, atrás? É muito fixe. É muito muito fixe fixe. saber que há tantos podcasts. As grandes notícias são que nós já temos o nosso calendário de cursos 2022. Finalmente! Já anda aí a rolar um grande trabalho da Ana, do Tiago e da restante equipa da Life Training, né? Que nos permitiu ter este calendário cá fora. Portanto, é só procurar o link para a agenda e saber tudo sobre os cursos de O link está nas notas daqui deste episódio, está nas nossas redes sociais, incluindo na lifetraining.com.pt. Sim, está em todo lado e é só descobrirem quando é que são os nossos cursos de parentalidade consciente, neuroestratégia, coaching e juntarem-se a nós em 2022. Sim. É isso, não é? Exatamente. Sim, e são grandes notícias, fico contente. Também fico contente. Acho que fizemos um bom trabalho este ano, Sim. Pedro. Parabéns. Estás a dizer, fizemos passado, no ano 2021. Sim, fizemos um bom trabalho este ano, porque Sim. fizemos muitas mudanças Uhum. e os cursos novos que criamos, não é, para este último ano, é isto que estamos a entregar a partir de agora. E eu estou Certo. muito contente Sim. com isto que Sim. criamos, sabes? A nossa estrutura de cursos e, sobretudo, os conteúdos destes cursos estão super alinhados com tudo aquilo que nós fomos aprendendo ao longo de todos estes anos. E isto está a acontecer, já agora, antes de entrarmos na conversa desta semana, isto está a acontecer também como produto do trabalho de muitas pessoas, das nossas equipas, não é? Que nos ajudam tanto a entregar os cursos e das pessoas que trabalham para que possamos fazer o lançamento dos cursos, a comercialização dos cursos, no apoio aos nossos alunos, sobretudo a Ana, que faz um trabalho mesmo espetacular. Eu no outro dia desafiei-a para ela fazer aqui um episódio comigo ou connosco, onde pudéssemos discutir já mais de uma década de experiência a organizar cursos de desenvolvimento pessoal. Eu acho que a Ana podia contribuir aqui com coisas espetaculares. E pode falar sobre as dificuldades em trabalhar connosco também. Sim, certo. Eu acho que dá um episódio espetacular. Só que a Ana resistiu muito a isso. Portanto, eu trago este tema agora, que é para ela, como a Ana... Acho que já falaste isso antes. Como a Ana ouve a maior parte dos episódios, vai-me ouvir outra vez a falar sobre isto e também crio aqui um movimento. Quem nos está a ouvir e gostava que a Ana Vieira viesse ao nosso podcast para conversar sobre desenvolvimento pessoal, cursos de desenvolvimento pessoal, etc, etc. E os contactos todos que ela tem com as pessoas, porque ela sabe muito bem os desafios do nosso público. E observa ao longo do tempo o que é que acontece com pessoas que às vezes andam anos para tomar uma decisão, ou que observa qual o impacto que teve na vida da pessoa ela ter estudado determinada área, ou ter feito sessões de coaching, etc, etc. Portanto, acho que podem, hashtag Ana no podcast. Mandem-nos mensagens a nós e mandem mensagens diretamente à Ana também, a dizer que a querem no podcast. Acho que é um bom movimento. Boa ideia. Nós não conseguíamos fazer isto tudo sem a Ana. Essa a conclusão. Olha, conversa desta semana. Sim. Nós os dois utilizamos às vezes uma expressão, né, do viver de coração aberto. E escrevemos sobre isto. É o subtítulo do Heartfulness. O teu livro, o Heartfulness, que está aqui. Não, está aqui? Está ali. Heartfulness, não é? Para quem nos está a ver, Heartfulness, em frente à vida de coração aberto. Eu falo muitas vezes deste livro. E esta semana fiquei com vontade de reler o livro, sabes, Mia? Sim, acho que ao reler... já não vais gostar. Ou então vou aprender, que é o mais provável, coisas que não aprendi a primeira vez que eu li. Né?
E utilizamos esta expressão do viver de coração aberto e durante a última semana, tanto tu como eu, acho que foi produto das nossas conversas, acabámos a escrever coisas nas redes sociais onde utilizávamos esta expressão, viver de coração aberto, e descrevíamos um pouco o que é que isto pode ser, o falar a nossa verdade, o partilhar com honestidade aquilo que pensamos e sentimos. E acontece às vezes uma certa reação a esse tipo de post que a mim me deixa assim ligeiramente confuso. E era sobre isso que eu queria falar contigo, que é, por um lado, há muitas pessoas a dizer, pois é isto que eu quero, mas ainda não consigo, é para aqui que eu quero ir, mas tenho muito medo. Mas também há um número elevado de pessoas que diz, eu não deixo nada por dizer, eu vivo sempre de coração aberto, eu sou totalmente honesto com tudo e com todos. E pronto, isso por um lado é muito bom saber que há pessoas que vivem isso, só que a minha confusão vem nas experiências que eu tenho, onde desenvolvo a conversa com pessoas que começam por dizer isto, descubro que nós não estamos a falar bem da mesma coisa. Não estamos a falar bem da mesma coisa. Tudo porque estas expressões que tu utilizaste aqui, acho que tem muito... É uma visão muito individual. Quando eu vivo com o coração aberto, vivo para mim. Né? E fico muitas vezes com esta ideia. Viver com o coração aberto como se isso só tivesse a ver comigo. Certamente muitas pessoas não concordam com isso. Eu não concordo. Mas é essa, então, se calhar, essa ideia com que fico. Um bom ponto de partida seria responder à pergunta o que é para mim, para ti, para nós, viver de coração aberto. O que é para ti viver de coração aberto? Pronto, é uma boa pergunta. Não me vais mandar ler o livro, pai, não. Eu acho que a minha ideia do que é viver ou enfrentar a vida de coração aberto tem-se expandido, principalmente este último ano, talvez. E quando as pessoas me dizem coisas como o que eu acho que também está ligado a isto, ouve o teu coração, age de acordo com a tua intuição, procura a intenção lá dentro, não é? Para e escuta a tua voz interior, acho que estão ligadas a esta ideia do viver do coração aberto. E uma coisa que eu tenho vindo a descobrir que torna esta escuta para dentro e esta viver do coração aberto muito mais prática tem a ver com conhecer-me cada vez melhor e conhecer quais são realmente as minhas necessidades. O que é que eu preciso para estar bem, né? E estar aberta a encontrar caminhos para conseguir obter isto que eu preciso, de estar aberta a comunicar isso, principalmente com as pessoas que me são mais próximas, mas também em outras situações. Eu acho que me estou a desafiar cada vez mais a falar honestamente e autenticamente em situações onde é realmente desafiante fazê-los, porque temos tanto medo da reação dos outros ou da forma como vamos ser vistos, e que nessa viver com o meu coração aberto entra mais um componente que é estar disponível para as consequências que isso tem na minha vida e nos meus relacionamentos. Não é? Quer dizer que isso também é preciso lidar com os corações abertos ou não dos outros, nestes encontros que eu tenho durante a minha vida. Fez sentido isso que eu disse? Fez bastante sentido, porque quando eu penso em coração aberto, que é uma metáfora, não é? O coração aqui é uma metáfora para o nosso interior e para o nosso interior mais genuíno, o nosso interior mais autêntico. Viver com isso aberto, acho que implica aqui um duplo movimento, que implica um estar aberto de dentro para fora, ou seja, ser capaz de mostrar, de expor, de não esconder, e simultaneamente também estar aberto àquilo que vem de fora para dentro. Não é? É aqui um movimento duplo. E eu acho que muitas pessoas que eu noto, estes comentários que estavas a dizer, eu não deixo nada para dizer, sou sempre honesto. Não é? Ou pessoas a quero lá saber, caguei, não é?
já não vou lidar mais com essa pessoa, já cortei. Que eventualmente essa pessoa vive de coração aberto de dentro para fora, mas duvido que haja abertura de fora para dentro. Sim, uma das coisas, eu há pouco acho que usei a expressão confusão, não é? Que fico confuso às vezes com a forma como algumas pessoas se relacionam com isto. É porque me parece que uma das expressões de viver de coração aberto é obviamente ter abertura, e com essa abertura vêm também coisas como curiosidade, como interesse, há um certo relaxamento, flexibilidade, que parece não bater muito certo com eu vivo de coração aberto, eu digo tudo. Há aqui uma certa agressividade associada a este movimento que não parece muito natural. E é por isso que eu às vezes me ponho a pensar, será que quando a pessoa diz que vive de coração aberto, que ela está a falar da mesma coisa de que eu estou a falar? Porque pode ser uma coisa diferente. E depois, durante a exploração, percebo que há de facto... Sabes a imagem que me vem é daquelas... Sabes aquelas janelas pelas quais tu só consegues ver de um lado? Certo. Portanto, só consegues ver para fora, mas não consegues ver espelho, para dentro. É escuro, sim. Não é? Portanto, isto do coração aberto é tanto eu olhar para os outros como deixar os outros olharem para mim e verem, não é? E às vezes quando observo, noto isso, e isso também é comigo. Eu nem sempre tenho... Percebo isso. Percebo que há momentos em que eu realmente não tenho o coração aberto. E normalmente é essa direção de fora para dentro. Sim. Às vezes pergunto-me se também nesta questão, como em muitas outras, não há aquele efeito aqui inicialmente do incompetente inconsciente, não é? Que é eu não sei que não sei. Porque eu observo que pessoas, como tu, que escreveste um livro sobre isto, e mais do que escrever o livro, estás há muitos anos com esta intenção deliberada e consciente de viver de coração aberto. E noto que acabaste de dizer, não é? Eu muitas vezes não dou por mim a viver de coração aberto. Ou até descubro que... Dou por mim a não dar... ou não ver. Ou até às vezes aquela sensação de uau, eu pensava que estava de coração aberto, mas descobri que ainda há aqui mais uma camada, há aqui mais uma defesa, há aqui mais uma proteção, há aqui mais um escudar-me de alguma coisa. E muitas vezes as pessoas que dizem logo à partida eu sou um livro aberto, eu vivo totalmente aberto, eu digo tudo o que estou a pensar, eu não deixo nada por dizer. Diz assim, começas a investigar e dizes que engraçado, esta pessoa ainda não sabe que está de coração fechado e por isso é que acha que está de coração aberto. É como... Eu acredito que nós precisamos dos outros para realmente conseguirmos abrir o nosso coração. Que esse processo de viver a nossa vida de coração aberto não depende unicamente apenas de nós. É como se houvesse... Acontece na relação. Na relação. E é como se houvesse... Primeiro temos essa parte da inconsciência, não é? Onde também achamos que... Onde também acreditamos o mesmo... É como... Sabes aquela ideia, aquela historiazinha oriental que se diz que primeiro só vês a floresta e as árvores, depois não vês nada e depois vês a floresta e as árvores outra vez. É como se, inicialmente, antes de entrarmos nesse mundo... A minha historinha era com vales e montanhas, mas é igual. Mas a ideia é mesmo. Mas inicialmente, antes de nós despertarmos para o desenvolvimento pessoal, vou utilizar essa expressão, achamos que a nossa vida depende muito dos outros, né? Da nosso bem-estar que depende muito dos outros. Depois chegamos a um segundo nível onde percebemos que, não, eu sou dona da minha vida, eu crio a minha própria felicidade. E aí entram estas coisas muito, muito mais individualistas, não é? É a fase da independência. Para depois chegarmos ao terceiro nível, que é a fase da interdependência. Certo. Não é? De nós percebemos que a nossa felicidade, as nossas vidas, a nossa capacidade de manter o coração ou não aberto, acontece nessa interdependência. E claro que o trabalho que eu tenho feito até lá, não é? Para nós chegarmos lá, para eu chegar lá, é essencial também me rodear de pessoas que atendem a essa dinâmica. Não é? Sim. Parece que o teste ou a validação prática, empírica, não é? Para o estar ou não de coração aberto, não é quando
eu estou em frente ao espelho e a dizer a mim próprio a minha verdade. Embora isso em si, de facto, como tu propões, já é este confronto comigo próprio, dizer assim, pá, que interessante. Eu ando a dizer que quero isto, mas o que eu quero mesmo não é isto. O que eu quero mesmo é esta outra coisa. Esse confronto, de facto, já é começar eu a abrir o coração a mim próprio. Não é? Mas depois é no confronto com o outro, é no enfrentamento com o outro que eu vou perceber até que ponto é que eu consigo mesmo abrir o meu coração. Naqueles dois movimentos, não é? De dentro para fora e também se estou aberto ao outro, porque isso também só se faz com o coração aberto. E é interessante perceber estas dinâmicas, porque eu às vezes, falando com os meus botões, não é? Na minha conversa, no meu processo de auto-coaching, eu digo, pois é, eu já sei estas coisas todas sobre mim. Pois é, eu tenho medo disto, o que eu realmente quero é aquilo, e uau, se calhar demorou anos a eu ter esta consciência clara, porque eu antes nem entrava por aí, nem ia por aí. Mas agora eu estou consciente disto. Só que depois, logo a seguir, posso ter uma interação com alguém, como tu propuseste há pouco. Pode nem ser uma interação com uma das pessoas mais importantes da minha vida. Pode ser, olha, fui fazer uma palestra, fui fazer um workshop, tive uma ação de coaching, falei com um aluno, e logo ali eu posso observar que aquelas coisas que estão claras para mim, mas depois eu não as consigo tornar claras na interação com o outro. De repente escondo-me, de repente... Não digo que tenho realmente a não dizer. Digo, porque tenho um bocado... E depois digo, não, porque não vale a pena. Sim, ou porque acho que o outro não vai compreender, ou porque acho que o outro vai ficar chateado comigo, ou porque acho que me vou sentir de uma determinada forma, e começo a ir outra vez buscar aquelas defesas, aquelas armaduras, que no fundo também são uma espécie de armadilhas, porque no meio dessas camadas todas, nós voltamos a perder-nos. Eu vi-o a chegar. Viste? Mas eu vivo de espirro aberto. Mas sabes que eu estava a pensar, eu também estava a sentir aqui uma pequena vontade de espirrar, e deve ter passado para ti. Mas estava a pensar que se calhar alguns anos atrás esse espirro não podia ser recebido aqui de coração aberto, porque ele ia ser cortado, se calhar, eventualmente, se calhar não do nosso podcast, mas de muitos podcasts. Sim. Esse espirro iria ser cortado porque não cabe aqui dentro, é um bocadinho... ficamos com vergonha. É genial, estás a usar o espirro como uma metáfora. Eu sou tão esperta. Mas não é verdade o que estou a dizer, sim, que viver de coração aberto, para mim, é abraçar o momento, né? E não, claro que eu percebo que se possa cortar e que isto não, às vezes não dá jeito, né? Mas depende das razões por detrás também, e de nós conseguirmos estar com isto, né? De coração aberto. Sim. É engraçado como nós podemos, nas mais pequenas coisas, entender, se prestarmos atenção, conseguimos entender que, afinal, eu não estava de coração tão aberto como pensava. E claro que importa aqui criar a distinção de viver de coração aberto não significa não querer saber do impacto que nós temos sobre os outros. Não, pelo contrário. Por causa do tal movimento de fora para dentro, não é? É querer saber, por exemplo... Vamos explorar o espirro. Sim, podemos. Porque aqui, né, tu espirras num podcast e podes pensar, olha... ok, eu estou confortável com espirrar num podcast, mas, por exemplo, imagina alguém que está a ouvir e está com os headphones, e se calhar o espirro foi aqui na direção do micro. Se calhar tem que ouvir isto depois, a pessoa não leva um susto, vai a correr e não leva um susto por alguém. E aí, isto também é viver de coração aberto, tu pensares sobre no impacto que tens sobre os outros. Agora, seria diferente de, o que é que vão pensar sobre mim, e como é que eu estou-me a sentir desconfortável por ter feito isto. Aí já nós às vezes começamos a fechar, principalmente se não formos capazes de mostrar isto ao outro, que é, olha, eu espirrei e senti-me extremamente desconfortável com isto. Isso é viver de coração aberto, não é?
É mesmo, é isso. E acho que as duas... O coração fechado aqui neste caso é o quê? É contar uma grande história, arranjar uma justificação, arranjar uma desculpa. Se não der para cortar... Sim, isso é fechar, não é? Isso é fechar. Eu acho que, para mim, há dois componentes fundamentais neste viver de coração aberto, que é a vulnerabilidade e a compaixão. Não é? E a honestidade e a empatia. Estas duas coisas que têm tudo a ver com a interdependência. Eu já dei aqui muitos exemplos no podcast de como eu fiz muitas descobertas sobre mim a falar em público. Porque me sinto, eu, como qualquer outra pessoa, sinto a exposição aumentada quando estou a falar em público, não é? E como durante os meus primeiros anos do falar em público profissionalmente, eu ia muito em busca eu vou criar aqui uma persona, vou criar aqui um estratagema que me vai proteger das coisas que podem correr mal quando eu falo em público. Só que nesse processo eu estou constantemente a esconder-me, não é? E como ao fim de algum tempo, anos, muitas vezes a ter este tipo de situações, eu fui descobrindo que havia outro caminho, que muitas outras pessoas como eu já tinham descoberto antes de mim, que é o caminho da vulnerabilidade, o caminho do coração aberto, que é, olha, isto é o que está a acontecer comigo agora, esta é a minha intenção, esta é a minha dificuldade, e claro que isso às vezes eu noto aqui estas camadas outra vez a aparecer, que engraçado, eu naquela situação, eu tive dificuldade em confrontar-me com aquilo que estava realmente a acontecer em mim, porque se calhar tive um bocadinho de vergonha, ou fiquei a pensar muito, o que é que as pessoas vão achar sobre isto, e escondi-me. E nesse processo de escondimento, há aqui uma série de repercussões. Isso não é uma coisa que acontece assim, não é uma coisa leviana. Ok, pronto, estava-me a sentir mal, escondi-me um bocadinho. Porque este comportamento, de forma repetida, vai nos impedir de vivermos o nosso maior sonho, que é mostrar-nos aos outros tal como somos sermos vistos tal como somos, não é? Mas claramente. E eu acho que há quem provavelmente sinta que isto é tudo muito fluffy, não é? Certo. Que é muito nhanhanhã e agora vamos estar aqui. Não é bem essa que nós podemos manter a nossa postura e mantermos claramente a nossa dignidade neste processo que é sobre comunicação acima de tudo, não é? De eu comunicar quem eu sou e eu dar-te o espaço também para tu poderes mostrar quem tu és. Sim, e podemos... Eu lembro-me de uma situação em particular em que eu estava prestes a entrar em palco. Era um evento que era organizado pela Life Training, portanto era um evento nosso, e estavam 300 pessoas na audiência, e era um evento de contribuição, em que era gratuito para os participantes, e depois ainda tínhamos uma forma das pessoas contribuírem, e era para uma causa. E eu estava em cima do palco, o evento ia começar, íamos abrir as portas passado 15 minutos, eu estava em cima do palco só, né, a ambientar-me, e o meu telefone tocou. E eu atendi o telefone, e foi uma notícia muito chata, era uma pessoa que me estava basicamente a chatear muito com uma questão financeira. E aquilo foi difícil de encaixar, porque me perturbou, porque ainda por cima era numa época em que aquele dinheiro representava se calhar não consegui pagar os salários da equipa no final do mês, sabes? Foi uma situação assim perturbadora emocionalmente. E eu, a seguir, ia fazer uma palestra supostamente inspiradora, motivacional, né, para ajudar as pessoas a lidar com os desafios da sua vida. E eu, na altura, isto já foi há bastantes anos, a única forma que eu tive de lidar com isso foi: eu vou pegar nesta coisa que está a acontecer comigo agora e vou colocá-la em stand-by. E depois trato dela. E agora vou-me conectar com a minha intenção de inspirar e vou fazer a minha cena.
eu naquele momento, eu fechei-me um bocadinho àquela experiência que estava a ter e pô-la em stand-by, o que eu acho que naquele caso foi legítimo, porque eu acho que sim. Foi legítimo. Mas se fosse hoje, eu provavelmente ia ter incluído aquela experiência, naquela palestra, porque ia dizer, olha, eu neste momento estou-me a sentir assim, aconteceu-me isto, e ia ligar isto com o conteúdo que eu ia explorar a seguir. Ias incluir o espirro. Exatamente, ia incluir o espirro metafórico. Sim. E acho que esse tipo de comunicação é que nos aproxima, não é? Certo. E que nos ajuda a oferecer esse espaço. É essa a ideia, não é? Se alguém perguntar, mas o que é isso de oferecer esse espaço também ao outro? É eu fazer isso mesmo e estar preparado a receber as consequências, não é? Sim. É esse ping-pong que é fundamental. Agora, deixa-me só fazer um comentário em relação àquilo que tu disseste há pouco e que também é uma especulação que eu faço, é que muitas pessoas ouvem falar sobre esta cena de ver de coração aberto e dizem, que cena mais fluffy, não é? E eu especulo que muitas pessoas farão isso porque eu próprio, até alguns anos atrás, dizia, por amor de Deus, viver de coração aberto, tipo, mas que raio é que isso significa, não é? Viver de coração aberto mas é trabalhar. Mas é trabalhar e gerar resultados e enfrentar os problemas e com energia positiva. Isso é que é viver de coração aberto. Só que, claro que eu hoje em dia tenho um entendimento um pouco diferente disto. Porque já tive tantas oportunidades de estar a trabalhar em processo de coaching, ou seja, 1 para 1, com pessoas que têm essa visão do mundo de isso é tudo muito fluffy. Só que depois, quando começamos a explorar porque é que a pessoa não se sente realmente bem consigo, porque é que não se sente realmente bem com a sua família, com a sua equipa, porque é que está constantemente numa espécie de fuga, sempre a querer gerar mais e ter mais sucesso e ter mais resultados e isto, aquilo. Quando começamos a explorar essas questões, no final está a tal cena fluffy. É que a pessoa está fechada, não está a conseguir abrir-se e tem muita vontade de o fazer, mesmo que essa vontade ainda esteja muito latente, ainda não seja muito assumida. Processo também, no outro dia estávamos a trocar ter uma conversa com uma pessoa no mundo dos startups e a pessoa estava a partilhar que assim, esta questão da comunicação não violenta surge mais numa fase de estabilidade, né? E parece que é preciso algo mais agressivo e mais isso que tu estavas a descrever inicialmente, não é? E às vezes justificamos os resultados, estamos a ter o ponto que isso só pode ser depois, isto só pode ser num outro tipo de contexto, neste contexto não posso estar de coração aberto, né? Quando a minha crença hoje em dia é muito forte é que nós podemos começar com o coração aberto. E que... Até porque o estar de coração aberto e o viver de coração aberto é aquilo que te vai permitir, de uma forma mais clara, entenderes as tuas necessidades, comunicares os teus limites. E comunicares os teus limites de forma a que os outros as respeitem, não é? Certo. E que os outros, não é? Num ambiente empresarial, se utilizarmos essa ideia, um dos desafios que eu tenho ouvido é que as chefias ou os CEOs, os donos das empresas, elas querem, os gestores de projeto, querem encontrar formas para que as pessoas façam o que realmente precisam fazer, não é? E entram elas têm essa necessidade e entram com muita agressividade aí, muita pressão, Estava também a pensar nisso, tu há pouco partilhaste que na Áustria agora há confinamento para quem não é vacinado. Também isto também é um ato muito violento, não é? E se houvesse mais essa ideia de viver de coração aberto, a minha alucinação é que as estratégias seriam muito mais pacíficas e mais eficazes. Sim. E eu acho que é mesmo importante lembrar que pacífico não quer dizer conivente, não. Pacífico não quer dizer submisso. Não é? E acho que aqui podemos recorrer ao exemplo habitual do Gandhi, não é? e do tipo de resistência que ele propôs. Sim, até pode ser mais resistência
física do que ele realmente sim, propôs, não é? Sim, às vezes é preciso estar mesmo de coração aberto para dizer não. Sim. Não. Não dá, não quero, não vou fazer. Às vezes é preciso estar mesmo de coração. Digo não dá e dou espaço à tua reação. Sim, não é não e depois posso mandar. Empatizar com a tua reação na mesma. Sim. Não te vou dizer que és estúpido, que tu não percebes e não sei o quê, não é? Certo. Porque isso só piora esse meu limite, que é muito importante, que eu posso entender, não é? Mas mostro que também empatizo com o teu ponto de vista. E mesmo assim, é esta a decisão. Acho que está aí exatamente no que tu disseste agora, a tal diferença entre, voltando ao início da nossa conversa, entre algumas pessoas que dizem eu vivo de coração aberto porque eu digo o que tenho a dizer, não deixo nada por dizer, sou autêntica, mas eu ponho lá fora, mas depois não permito que esse pôr lá fora seja o início de uma conversa. Ponho lá fora, está dito. Exato, não é? Exato. Quer, não quer, vai embora. E isso não é viver de coração aberto, segundo a definição que nós estamos aqui a explorar. Não é? O viver de coração aberto é muito mais do que isso. É entender essa dinâmica ali da interdependência. Uma das coisas que para mim ganham muito interesse nesta ideia do viver de coração aberto é algo egoísta ou autocentrado. São os benefícios incríveis do ponto de vista emocional que nós temos à nossa disposição quando conseguimos viver de coração aberto. Não é? E eu acho que foi por isso que eu, no outro dia, estava a fazer uma reflexão, mais uma vez, não é uma reflexão original, tantas pessoas refletiram sobre isto, mas para mim naquele momento estava mesmo a ser um insight, porque era um acumular de uma série de situações pessoais. Que é, às vezes o viver de coração aberto implica de facto pagar um preço, tem uma consequência, ou um conjunto de consequências. Mas esse preço, no final de contas, nunca é tão alto como o preço de viver de coração fechado. Certo. E esse parece ser o preço derradeiro, é o maior preço que tu podes pagar, é fechar-te. E tantas vezes, por não sabermos fazer melhor, é esse o preço que nós acabamos por pagar, porque nos fechamos, não é? E eu às vezes, sobretudo quando vejo alguém que já está numa fase mais avançada da sua vida e eu vejo a pessoa de coração fechado, cheia de ressentimento, cheia de arrependimentos, cheia de coisas que eu devia ter feito, coisas que eu não devia ter feito, coisas que eu devia ter falado, coisas que eu não devia ter dito. Sentir esse peso faz-me de facto pensar que esse é o preço derradeiro. Esse é o preço derradeiro. Felizmente, em qualquer momento, nós podemos decidir passar a viver de coração aberto. Mesmo que tenhamos que aprender uma nova linguagem, que tenhamos que aprender a olhar mais para nós, a tratar-nos com mais gentileza, mesmo que tenhamos que aprender a estabelecer relações autênticas, é sempre possível iniciar esse processo. O principal obstáculo é a vergonha. Sabes que uma coisa que me tem ajudado, acho eu, a mim e acho também a ti, muito de viver mais com o coração aberto, é este podcast. De nós termos estas conversas aqui, então desde que começamos a filmar mais ainda, não é? E para termos as conversas que estamos a ter e da forma que estamos a fazer, isto para mim ajuda-me a viver de coração aberto da forma como estamos a descrever aqui agora. Estás a dizer que aqui o podcast é um processo de desenvolvimento pessoal para nós? Eu acho que é, não achas? Claro que é. E às vezes também tem uma componente terapêutica, que eu acho que quem nos ouve há mais tempo, ou quem nos ouve com mais regularidade, também consegue reconhecer isso, acho eu. Não é? Sim. Obrigado por estarem aí a participar no nosso processo de desenvolvimento. No nosso processo de desenvolvimento. Sim. Só continua porque o podcast continua. Sim. Esta parte do processo. Sim. E já agora, assim, em termos já do final aqui da nossa conversa, eu acho que quando se ouve falar sobre viver de coração aberto, algumas pessoas têm muitas referências suas internas de situações onde pode não ter sido sempre, pode nem ter sido o mais frequente, mas têm situações onde eu lembro-me que com aquela pessoa ou naquele momento eu consegui mesmo estar de coração aberto. Eu consegui mostrar mesmo quem eu sou, eu consegui mesmo criar espaço e abertura para que os outros se mostrem tal como são.
e consegui sentir, mesmo no meio de situações difíceis, emocionalmente difíceis, eu consegui sentir a leveza de estar de coração aberto. E portanto tem essa referência. E acho que conseguem entender o que nós estamos a dizer e transportar isso para os vários momentos da sua vida. Mas há outras pessoas que têm muito poucas referências, porque cresceram em famílias onde ninguém vivia de coração aberto. Onde, pelo contrário, as pessoas viveram escondidas a vida toda, não é? E às vezes há pessoas que dizem, olha, eu de facto eu não conheço realmente os meus pais, ou eu não conheço realmente pessoas com quem passei muitos anos, não conheço, porque elas nunca se me deram a mostrar realmente. E foi isso que eu aprendi. Eu acho que nunca me mostrei tal como sou a ninguém. Não no local de trabalho, onde aprendi que aquilo é todo um jogo e tu tens que fazer de conta e fazer aquilo que as pessoas querem que tu faças. Não nos relacionamentos, porque aprendi que num relacionamento tu te podes magoar muito, portanto tens sempre que te estar a proteger. Nem sequer comigo próprio, porque evitei a todo custo o estar sozinho comigo, o meditar, o refletir, e fui sempre em busca de outras escapatórias. Sempre a distrair, não é? Portanto... não tenho grandes referências e isso parece-me extremamente assustador. Parece-me extremamente... Por onde é que começar? Não é? Por onde começar e como lidar com aquilo que aparece quando eu começo, não é? Daí o medo muito grande, nós já discutimos isto até em episódios recentes, o medo muito grande que algumas pessoas, que até podem ser intelectualmente muito sofisticadas, mas o medo que têm de olhar para dentro. O medo que têm da conversa, que não é sobre algo, não é sobre vamos falar sobre alguma coisa que está fora de nós, é vamos falar sobre nós, ou falar sobre mim. O medo terrível, não é? O pânico que seria, sei lá, fazer uma sessão de psicoterapia, ou até ter uma conversa de coaching, ou participar num curso de desenvolvimento pessoal. Isso pode ser uma das coisas mais assustadoras do mundo para quem está muito com o seu coração fechado. Certo, certo. Faz todo sentido. Sim. Olha, uma proposta, ler o livro Heartfulness, Enfrentar a Vida de Coração Aberto. Acho que é um belo início, tal como há outros livros que podem ajudar muito neste processo inicial. Ouvir o podcast Inspiração para uma Vida Mágica. É uma boa coisa para fazer inicialmente. Sim. E continuar a fazer. Sim. E partilhar. E iniciar conversas, não é? Como nós temos vários episódios onde falamos sobre como iniciar conversas, como manter conversas. Acho que é muito por aí. Não é? É isso. Vamos continuar neste quest de viver de coração aberto. Sim, inspiração para uma vida mágica é também inspiração para viver de coração aberto, não é? Acredito que sim. Boa. Obrigado a todos que nos ouvem. Muito obrigada. Tenho recebido várias mensagens, os nossos pedidos de fazer os screenshots e partilhar, se que estão a funcionar. Sim, boa. Continuem com isto, por favor. Taguem-nos e taguem também o podcast IVM nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e por aí fora. Certo. E quando nós temos estes feedbackzinhos, para nós é muito bom. Sim. Partilhem também as vossas ideias sobre o que é viver de coração aberto. Certo. E nós estamos a preparar, para além da nossa agenda de cursos para o próximo ano, também haveremos de ter algumas novidades sobre futuras palestras do IVM e outros projetos em que estamos a trabalhar. Sim. Tudo a seu devido tempo. Exato, coisa de cada vez. Sim. Neste momento, se faz sentido para ti no próximo ano estudar coaching, neuroestratégia ou parentalidade consciente connosco, espreita a agenda de cursos, até porque até final do mês de novembro podes fazer isso com uma prenda. Benefícios. Com duas prendas. Uma prenda, uma redução no valor do curso, e outra prenda é um curso online que eu acho que tu vais gostar. livetraining.com.pt, link também nas notas, nas nossas redes sociais. E sabes mais uma coisa que é bom para aprender a viver de coração aberto? Sim. É juntar-se ao programa IVM+. Sim. Que é uma das grandes intenções do nosso programa, é precisamente disso. Sim, e onde temos partilhado muitos conteúdos e feito muitas aulas que andam em redor de como fazer isto na prática. Ok? É isso. Então, e tantas sugestões. Demasiado. Que bom. Sim. Obrigado, Mia. Obrigada.